Cláudio Gomes também cá está hoje. Vamos falar de Legionela, mas Legionela, mas o nosso amigo Hernani lançou aqui uma série de questões há bocadinho que temos que... Lançou, diz que sei, desde... Não, falaste que houve muitos mais casos de Legionela do que aqueles que nós, no fundo, a opinião, o público em geral soube. Portanto, falaste em 285, não é eu? Sim, entre 2010 e 2013. Não foram 285 diagnósticos. Não foram 284 diagnósticos, foram 284 casos confirmados em laboratório. Já iremos lá então. Antes, então, tendo em conta que nos disseram, e a informação que foi veiculada até este momento, é que isto não era muito frequente. Podia acontecer, mas não era muito frequente. Bom, vamos então agora. O que é frequente, garantido e todos os dias é que nós damos aqui um prémio. E desde que nos liguem, pode ir para a sua casa. Tem que nos ligar, é o 760 300 600, já sabem então, são 5 mil euros. 5 mil euros porque hoje é terça-feira, o jackpot são 13 mil. Está tudo programado para que tenham um dia feliz connosco, já efetivamente, se não, já não se divertiu connosco, já houve aqui alguma informação útil de tudo um pouco, mas este prémio final é maravilhoso. 5 mil euros que vão para a casa de alguém, que podem realmente trazer um grande alívio para a compra de uma série de coisas. Vai, como sabe, o valor vai em cartão e depois pode utilizar para pagar aquilo que entender. Exatamente. Esse cartãozinho foi a forma, aliás, que nós encontramos de que você recebesse o prémio na sua totalidade em casa. Portanto, se hoje receber aqui os 5 mil euros, significa que os 5 mil euros vão todos no cartãozinho para si, para os gastar da forma que quiser e que não tem que pagar, como há bocadinho vimos, nenhum imposto sobre aquilo que vai gratuitamente receber em casa. Portanto, o prémio do dia hoje são 5 mil euros, portanto, vale bem a pena ligar ao 760 300 600 porque o prémio mínimo, o prémio que no mínimo vai sair alguém aqui hoje, são os 5 mil euros e depois vamos jogar ao furo da sorte, vamos juntar aos 5 mil euros, quem sabe os 250 euros, os 500, os 750 ou então o nosso fantástico jackpot que está a crescer de dia para dia. Hoje já está nos 13 mil euros, portanto temos um total de 18 mil euros para si. Agora, pergunto-se o que é que faria com um cartãozinho recheado com 18 mil euros e vá ligando o 760 300 600. Este cartão pode ser utilizado para pagar absolutamente tudo o que quiser, desde que exista então um terminal de pagamento automático e pode utilizá-lo mesmo até fora do país. Pode, por exemplo, pagar uma viagem, comprar uma viagem para si, para a sua família e pode continuar a usar esse cartão no destino de viagem, pode continuar a pagar todos os almoços, as despesas todas com o cartão que vai ganhar aqui hoje e que espero eu que vá recheadinho com os 18 mil euros. Porque apesar do dinheiro, aliás, apesar do prémio não ir em dinheiro para a sua casa, faz todo sentido que vá ligando o 760 300 600, porque um cartãozinho recheadinho que vai pagando aquilo que quiser, quer dizer, desde que as coisas estejam pagas, desde que chega à caixa do supermercado e paga as coisas, é indiferente se é com dinheiro, se é com cartão, não tem nada, é só ligar, 760 300 600. Vamos então à nossa atualidade. Eu julgo a atualidade que vamos começar já por convocarmos para a antena o nosso repórter, não é? Porque há, com certeza, matéria recolhida na rua que nós aqui ainda não tivemos acesso. Portanto, ainda não se conhece a origem e a localização do foco da Legionela, que deixou o país em alerta, mas já se sabe quem terá sido o primeiro doente a ser contaminado. Estará internado no Hospital do Porto e terá estado na zona de Vila Franca de Xira no passado dia 18 de outubro. Entretanto, o que é que acontece por lá? O dia-a-dia das populações das freguesias mais atingidas pelo surto alterou-se profundamente e é numa dessas localidades, então, que se encontra o nosso repórter Luís Maia para dar conta do que se vive por lá. Boa tarde, Luís. Muito boa tarde. Nós estamos no Forte da Casa e aqui o modo de vida das pessoas passou a ser dominado pelo medo. Muito medo, eu até diria. Ainda há pouco, há 10, 15 minutos, passou por nós uma senhora, numa altura em que se levantou uma rajada de vento e a senhora tratou imediatamente de tapar o nariz e a boca com o cascol que trazia ao pescoço e dizia ao marido que estava ao lado dela que é este vento que traz a doença. As pessoas têm medo. Porquê? Porque aqui nas ruas onde eu estou, é o cruzamento das ruas 25 de Abril e Rua da Liberdade,
prédio sim, prédio não, há alguém que está internado, há alguém que já foi afetado de alguma forma por este surto epidémico. Há casos estranhos ainda, há casos mal explicados, há muitas explicações que têm de ser dadas acerca deste surto epidémico, designadamente sobre a forma de contágio. E eu recordo que uma das vítimas mortais é uma senhora idosa que estava acamada, uma senhora que não saiu de casa, e recorde-se que o que tem sido dito pelas entidades competentes à comunicação social é que esta bactéria se transmite pela inalação e os vapores de água, designadamente os vapores de água, os chuveiros, os ares condicionados, os jacuzzis, as piscinas, são um perigo para as populações. Ora, esta senhora aqui acamada não tinha ar condicionado em casa, não tomava banho de chuveiro e também não ia a piscinas. Nós há pouco conversámos com o viúvo desta mulher. Sr. Alberto, a sua mulher morreu vítima desta bactéria, da legionela? Ninguém me disse nada. Ela estava acamada já há quase há 10 anos. E ia lá agora o IAC tratar dela, porque eu já não podia, quem tratou dela sempre fui eu. Na certeza, porém, agora, foram na terça-feira dar-lhe banho, já lhe tinha dado o pequeno almoço, era hábito um iogurte e um pãozinho, começou a vomitar, a tremer, a arder em febre. Elas lavavam, já há um certo meses que faziam isso, não é? A tremer, falta dar, chamei o médico, chamei as enfermeiras aqui do Forte da Casa, mandaram chamar o INEM, fui para cima, ficou logo acamada. E morreu muito pouco tempo depois? 3 dias depois. Fui lá depois na terça-feira, fui lá na quinta-feira vê-la, já não gostei de ver. Na sexta também não, no sábado então ainda pior. E no domingo eu estava ali onde está aquele senhor, telefonaram-me a dizer que ela tinha falecido. Ninguém me disse porque é que ela faleceu. A sua mulher não saiu de casa durante este tempo todo, não é verdade? Uma vez caiu, partiu um pulso. Foi para o Hospital de Vila Franca, veio para casa e nunca mais saiu. Ela teve acamada há 8 anos, mas já andava assim devagarinho. Há quanto tempo é que a sua mulher não saiu? Há 10 anos teve as 2 tromboses. Não faz a mínima ideia de como é que ela possa ter apanhado esta bactéria? Ela foi sempre bem tratada pelo pessoal do IAC, só, e pelas enfermeiras aqui, pela médica. O pessoal do IAC foi muito querido, trataram dela com muito carinho. Já faziam isso há uns 4 ou 5 meses, agora de repente, quando me meteram água na cabeça, começou a vomitar, já está. É só o que lhes posso dizer. O senhor pensa em pedir responsabilidades a alguém por causa disto? Não, senhor. Eu nem sei porque é que ela faleceu. No hospital ninguém me disse nada. O senhor tem tomado alguma precaução especial? Agora tenho água da torneira, não bebo. O termoacumulador tive agora a regular a 75 graus. Pois, estou sozinho, estive a almoçar, e agora vim para aqui, para o pé dos amigos, para não estar em casa. Pronto. Este homem, para já, não pensa em pedir responsabilidades a ninguém, está imerso na dor, chora a perda da companheira que teve durante toda a vida. Mas também da parte do governo e de quem se tem pronunciado, de quem de direito que se tem pronunciado acerca disto, não se tem ouvido pedir responsabilidades. Apesar de haver já suspeita de que o foco desta bactéria possa estar numa fábrica de químicos que existe aqui no concelho de Vila Franca de Xira, fica mais ou menos a 5 minutos do sítio onde estamos. É uma fábrica que está a ser parcialmente desmontada. A fábrica ainda funciona, mas há uma parte da fábrica que está a ser desmantelada. Enquanto não se apuram responsabilidades, resta o medo. Os estoques de água aqui em algumas localidades esgotaram há alguns dias. As pessoas têm precauções especiais, as pessoas têm receio de ter complicações. E há pouco falámos com uma senhora que tem o marido dela internado no hospital. Para já ainda não lhe diagnosticaram legionela, mas o receio que ela tem é tanto que proferiu as palavras que vamos ver já a seguir. E senhora, então conte-me, o seu marido está no hospital? Sim, o meu marido deu entrada, portanto, ele começou com febre na quarta-feira, foi ao CATS, tomou antibiótico, anti-inflamatório, mas a febre ao fim de 48 horas não baixava. Fomos ao Hospital Santo de Vila Franca, às urgências, ainda não se falava nada nisto. Entretanto, começámos a ver tudo a fluir aqui do Forte da Casa, mais na minha rua,
eu conheço aqui muitas pessoas, estou aqui há 40 anos, e começaram a fluir com máscara, iam à triagem, punham máscara. Eu sou asmática e tentei fugir um bocado ali do fluxo, sabíamos o que é que isto ia dar. Entretanto, a minha nora também estava lá internada porque teve bebê, eu refugiei mais no quarto, mas o meu filho esteve sempre em sintonia. Acontece que ele fez análises e ficou lá à meia-noite, deram por internamento, trouxeram a roupa e veio para casa. Entretanto, disseram-me, a médica disse, o seu marido não tem legionela, mas tem uma broncopneumonia muito acentuada, então vai para São José, nós já pedimos auxílio, abrimos uma ala de 16 doentes, 16 camas. Mas ele vai fazer mais testes, peço desculpa por interrompê-lo, ele vai fazer mais testes para perceber se afinal tem mesmo legionela ou não. Não só, portanto, ele foi para sábado para domingo, foi para São José e ontem o Ministério do Ambiente foi lá e disse para ele e outro que não foi detectado o problema para fazer novamente teste e fez ontem. A senhora tem receio que ele possa ter legionela, efetivamente? Claro, tenho e por mim também, que eu sou asmática a um ponto muito elevado, eu de vez em quando sou internada com falta de oxigênio e isto ainda não se detectou de onde é que vem, a gente vive aqui num drama, sei lá. A senhora tem tomado alguma precaução especial desde que soube destas notícias e desde que viu o seu marido cair, adoecer? Especial. É assim, eu estou atenta àquilo que as pessoas dizem. Há bocado falou uma médica, diz que para nós pormos o chuveiro em lexívia. Já fez isso? Sim. Tenho de tomar o banho de água morna, com a porta aberta para não haver vapores. Eu já percebi que dizem, pronto, supostamente é inalado através da água nos vapores. Mas houve-se tanta coisa que a gente não sabe. Também fizeram análise a várias fábricas aqui na zona. A senhora tem medo? Como? A senhora tem medo, portanto? Pois tenho, então não tenho medo e assim, como é dado a 10 dias, até posso estar eu em risco. Muito obrigado. Obrigada. Para concluir, resta dizer que este é o quarto maior surto de sempre de legionela a nível mundial, no que diz respeito ao número de pessoas infectadas. É o maior surto epidémico de sempre em Portugal. Já afetou mais gente do que, por exemplo, a gripe A, que foi tão falada aqui há uns anos, e que desconhece-se ainda também, resta dizer isto, desconhece-se ainda se este surto epidémico já atingiu o seu pico. Bem dito. Obrigada, Luís Maia. Portanto, informações numa das localidades onde percebemos o medo impera. Também agora acaba de ser divulgado no site da SIC Notícias que a Organização Mundial de Saúde já proferiu também, já fez um comunicado sobre este assunto e considera que este surto de legionela aqui em Portugal é considerado uma emergência de saúde, uma grande emergência de saúde pública. Eu vou já que se calhar aqui para o Albino. Já atingimos o pico máximo deste surto, na sua opinião, Albino, ou não? Provavelmente não. Provavelmente não. Até porque temos que pensar num período de incubação de 10 dias. Apesar de... para já há aqui um problema importante, que é o facto de ainda não se ter diagnosticado o foco. Não se sabe se a dispersão é de facto ar, se é a dispersão através da água. O que quer dizer que, não sabendo qual é o foco, não se pode tomar medidas de tratamento do foco. Claro. Não é? Mas segundo aquilo que nós fomos lendo ao longo deste tempo todo, parece-me que em nenhum dos estudos que foi feito, alguma vez tenha encontrado o Não, João. foco. Há um estudo que tivemos acesso que faz uma retrospectiva do ano 2010, 2011, 2012 e 2013, onde 65% dos casos conseguiu-se encontrar uma fonte. Ok. E por isso, só uma cifra mais inferior é que não se conseguiu encontrar. Ok. Agora, isto é um dos casos, nós estamos sempre, quando falamos nos aspectos forenses, ficamos sempre presos aqui à violência, ao crime. Este é um caso forense gigante. Mas há aqui mão humana? Independentemente de haver mão humana, pode haver. Aliás, a investigação criminal tem que começar por aquilo que que nós achamos que é o insólito, que é, se houver aqui uma morte, foi provocada por um extraterrestre. E se eu pensar assim, a partir daí eu posso pensar em todas as opções. E neste caso... 5 mortes. Há 5 mortes E confirmadas. temos ali, ministro reconhece hipóteses de crime. Ora bem. E é por causa disto que estamos a ter esta conversa. E não só, Júlia, e não só, porque mesmo que não haja ação humana, havendo 5 mortes, tem que haver responsabilidade criminal. Claro. Não é? E aí chegados, peço desculpa, Claro. mas aí chegados a pergunta que tenho para lhe fazer é, do seu conhecimento, Albino Gomes, nas 5 mortes houve autópsia? Não. Então, eu sou muito ignorante nestas coisas. Mas como Como é que há 5 mortes na sequência... Tem a certeza disso? Na sequência deste problema e não há uma única autópsia? Esta é a primeira pergunta. A seguir tenho outra para fazer.
Porque provavelmente foi atribuída uma causa de morte pelas comorbilidades associadas às pessoas, porque em geral eram pessoas que tinham outras patologias base e por isso o seu estado imunitário debilitado e a sua parte respiratória debilitada levou a infecção levou à morte e por isso provavelmente foi atribuída uma causa de morte e como tal não houve indicação para autópsia. Por outro lado, por aquilo que se sabe, ainda não foi por parte do Ministério Público decretado qualquer tipo de investigação a este caso. Mas ainda assim, e continuando aí, a minha questão é, mas nem que fosse por uma questão de perceber objetivamente o que é que se está a passar, não seria avisado? Sensato, não é? Exatamente, ter feito uma autópsia. Claro, até para se atribuir o nexo de causalidade, em como de facto a legionela provocou a morte daquela pessoa. E agora há aqui outra questão, que é, se nós temos um responsável, ao mais alto nível, a pôr como hipótese Crime? haver um crime, porque é que o Ministério Público ainda não agiu? Primeira questão. Segunda questão, se há a hipótese de haver um crime, porque é que o que quer que seja que esteja a ser retirado, as provas, as amostras, essas coisas todas, não têm cadeia de tutela? Deviam ter cadeia de custódia. Mas não tem cadeia de tutela? Não, não tem cadeia de custódia. Eu explico o que é isso. Cadeia de custódia é um procedimento legal em que, desde a recolha, o armazenamento e a entrega à autoridade é altamente vigiado e tem passos específicos É para se ver se existe para investigação não haver criminal. contaminação. E neste caso, por aquilo que sabemos, não há. Está a ser feita a recolha de amostras de água e outras amostras em determinadas zonas, mas sem ser feita por investigação criminal. Bom, aqui chegados convinha lembrar o seguinte, isto pode rebentar nas mãos de alguém que tenha responsabilidades governamentais. Porquê? Porque este fim de semana o Presidente da Associação Portuguesa da Indústria de Refrigeração e Ar-Condicionado disse que, por via de uma alteração da lei, desde novembro do ano passado, não se fazem auditorias à qualidade do ar interno dos edifícios. Simpático? Não. Desde novembro do ano passado, diz ele, que deixou de haver auditorias da qualidade do ar interno em edifícios. Essa responsabilidade passou para a alçada da Agência Portuguesa de Ambiente e da Direção Regional de Saúde. Mas, há sempre um mas em Portugal, está tudo pendente de um despacho ou de uma outra portaria que indicará quais são as metodologias. Claro. E, portanto, como não há metodologias, ninguém faz nada. E já morreram 5 pessoas. E, não é já morreram 5 pessoas, Júlia. É gravíssimo. É que nós não sabemos quantas podem ainda morrer. O que sabemos é que já há 200 e tal... 233 hoje de pronto. manhã. E agora quero-te dizer o seguinte. Do que eu consegui apurar em termos internacionais, cada vez que houve um surto de legionela com a dimensão do nosso, houve no Reino Unido em 2002, 7 pessoas morreram, apesar de todas as coisas que se fizeram. Houve em Múrcia, em Espanha, com 800 casos suspeitos, morreram 6 pessoas. Houve no Japão, em 2002, morreram 7 pessoas. E nós sabemos que nos últimos 3 anos, 2010 e 2013, foram detectados 284 casos. Não houve um médico que fez esse diagnóstico, nem 2 nem 3. Não. Foram confirmados em laboratório. Em Portugal? Em Portugal? Em Portugal. 200? Só em Portugal, 284 casos. Nos Mas últimos com quantos óbito? Com De óbito? 2010 a 2013. Mas com óbito ou sem óbito? Não, casos de legionela. Não. ninguém morreu. Só de uma estirpe. E nós sabemos que há 5, o que dá para aí mais de 20 tipos de... Há 20 estirpes, o que dá mais ou menos 5 tipos, não é? 5 categorias. 5 categorias de legionela, portanto. Agora, outras coisas que são interessantes sob o ponto de vista da investigação criminal. A primeira delas é que não é mal nenhum uma pessoa ser suspeita, é preferível ser suspeito e provar-se que não tem culpa do que, mais tarde, ser diretamente acusado do que é que seja. E neste vai e vem, as costas não folgam, enquanto o pau vai e vem. Não é ao contrário, as pessoas morrem. Por exemplo, ninguém achou estranho que algumas companhias, depois de rebentar esta bomba, não é, tenham ido a correr meter cloro nas suas instalações. Mas a Polícia Judiciária sabe o que é que isso significa. O Laboratório de Polícia Científica também, o Instituto Nacional de Medicina Legal também, e já agora o Instituto Ricardo Jorge também sabe. Portanto, estão a Mas está a ser feita alguma coisa? Não está a aparecer cloro nos sítios que podem ser suspeitos. E com o cloro não se prova nada. Fica-se as suspeitas internamente. Vai-se a Quer que bactéria à seja. vida.
Qual é o argumento de defesa? Nós fomos pôr cloro para acabar com- para garantir para que- garantir. Mas, Então, como porque não diz ali, fizeram o antes? uso de cloro compromete a investigação. Exatamente, porque Essa é que é a fizeram questão, não é? antes? Essa é que é a questão. Mas amigos, então estamos aonde? Onde é que estamos? Porque as pessoas em casa estão preocupadas. Podemos Muito já ficar preocupadas. descansados, já chegamos ao pico, já estamos a poder respirar ou ainda não? A minha resposta é: o primeiro problema foi a 18 de outubro, que é o paciente zero, como se diz lá no estudo da epidemiologia. Ainda não fez o mês, portanto. Ok? Ainda não fez o mês. A incubação é 3 a 10, não é? De facto, no caso do MEC, também só depois de 3 meses é que foram aos sítios. Não sei se é isso que me estás a querer dizer, João. Não? Estou-te a perguntar o que é que está a ser ainda feito. não fez o mês, ou seja, ainda ninguém saiu do gabinete. Ainda não houve nenhuma decisão, ainda não houve, com tanto anúncio, ainda não houve um único magistrado em Portugal que tenha dito assim: isto é público, investigue-se. Não é? Porque há dúvidas. E a primeira coisa que há a fazer é eliminar dúvidas. Não é? É, por um lado, a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Saúde e todos os profissionais agirem. Mas, por outro lado, perceber o que é que deu origem a isto. Porque estar um ano sem fiscalização dos ar-condicionados, como diz aqui o presidente lá do... Por inércia. Não é por falta de inércia. legislação. Por mediocridade do governo. Por inércia? Desculpa. Então se precisa de um despacho para dar execuibilidade à Exatamente. norma... É porque no governo houve inércia. alguém que se esqueceu de fazer a portaria. Não é inércia, Ou seja, incompetência. é uma ação de porcaria. É incompetência. Pois. Pura. É o não é o agir. nome. É o não agir. Não, é o não há, fazer. não há nada pior do que não fazer. Pronto. Depois, perceber se o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses já foi acionado para acompanhar quer as vítimas mortais, quer outras circunstâncias que sejam Estou consideradas perplexa de importantes. não ter sido feita a autópsia, estou francamente... Nomeadamente, estes doentes que estão internados em cuidados intensivos, a probabilidade de ficarem com lesões pulmonares permanentes é elevadíssima, o que quer dizer que são pessoas que depois têm isso que ainda ser... ninguém nos tinha dito. Pois, mas sim. Isso ainda não tinha sido Sim, veiculado claro, a lado nenhum. mas As estou-lhe a pessoas dizer, que já tiveram alta e que ultrapassaram isto e aquelas que seguramente... podem ficar com lesões pulmonares permanentes. E estas pessoas têm que ser avaliadas do ponto de vista de desvalorização, porque houve um dano. Porque eu ouvi na televisão há 10 dias alguém a falar que não, já houve inclusive em altas, as pessoas foram para casa, portanto, se não apareceram aqui, devem estar bem. Então está-me a dizer que as pessoas, se calhar, podem ficar Faz mal. sentido. Claro. Quem está nas urgências Claro. e não grita não é atendido. O raciocínio é esse. Hernani, Ó João, quer dizer, o que te contaram, o que tu ouviste, Não, é tão isso ridículo ouvi. quanto isto. Ouvi não na- é? ouvi na televisão. De facto, o povo é um grande psicólogo. Só como é que é? Quem vai ao dente é Quem que não vai- chora não mama. Quem dói o dente é que vai ao dentista. Ou quem não chora não mama. Não É. Então, e os que não têm lata, e os que têm pudor, e os que não têm capacidade de argumentar, e os que não têm conhecimento para ir lá. Há aqui perguntas muito importantes. Quem é que é o responsável por estas mortes? Ninguém. É a legionela. Cuidado, porque é capaz de haver uma companhia de seguros interessada em saber quem é que é o responsável por estas mortes. Ok? Não é? sim? Segundo, quem é que é o responsável pelo pagamento de indenização de morte aos herdeiros, por um lado, e quem é que é o responsável pelo acompanhamento, pelo pagamento, pelo tratamento dos sobreviventes que ficam com problemas permanentes? Quem é que paga? Mas a montante, sabemos uma coisa. Sob o ponto de vista da legislação, nem tudo foi feito. Lamento. Aliás, ainda nada foi feito. Não, foi tirada uma lei, foi posta lá outra e não A disseram como é que gravidade, se a aplica gravidade lei. do ponto de vista da saúde pública disso é tão grande que temos que falar com calma. Antes disso, deixem-me só lembrar que o tema, como podem, a discussão destas matérias é de facto uma coisa atrás da outra e suscita tantas questões, mas ainda assim eu tenho que lembrar e peço desculpa por isso. Isso é que estou neste momento a ser muito aborrecida, mas faz parte das minhas funções. 5.000 euros é quanto estamos a dar hoje. Se estão disponíveis para tratar do assunto, por favor, 760, 300, 600, é marcar. Estamos quase, já não temos muito tempo para dar este prémio, mas ainda pode dar jeito a alguém, que não, enfim, a vida traz até estas surpresas que acabámos de viver nestes últimos dias. Esperemos que em casa esteja tudo bem, mas 5.000 euros dão gente para o bem e para o mal. Portanto,
por favor, se estiver disponível para gastar 60 cêntimos mais IVA, venha a jogo connosco e fica então com este prémio de hoje, então prémio garantido de 5 mil, jackpot 13 mil, irá tudo para a sua casa num cartão e com esse cartão poderá comprar o que está garantido para hoje, que são 5 mil euros. Esse é o montante que poderá gastar. Estamos aqui, se precisar de mais alguma informação, o nosso site está disponível, com o regulamento todo. Temos também o teletexto no seu televisor e ainda o nosso atendimento. São apenas, talvez, esqueci-me de alguma coisa? Não, disseste tudo. Davas-te para o estrangeiro, não é? Exatamente. Não, este cartão pode ser utilizado não só em Portugal, mas também fora de Portugal. Portanto, onde exista um terminal de pagamento automático, pode utilizar o cartão para pagar absolutamente tudo. Portanto, 760, 300, 600, estamos à sua espera. Bom, voltando à questão de alguém legislar ou regulamentar a atividade que tem a ver com o ar, não é? Portanto, temos então, portanto, em todas as empresas há ar-condicionados e nos serviços públicos, portanto, ninguém vigia, não há uma legislação que diga... Normas de construção. Normas... Eu falei com um técnico ontem, não vou dizer aqui, mas falei com um técnico que trabalha em França, e onde existem, por causa da legionela... Mas cá também há. Mas repara, onde existem Peço imensa normas... desculpa, estamos a ter aqui neste momento, temos aqui, se eu pudesse ter acesso efetivo ao que está a ser dito. o Ministro do Ambiente, foco de... Portanto, estão a ler, se calhar melhor que eu, portanto, foco da doença então relacionadas com as torres da refrigeração da empresa de Portugal. Até agora está a ser, esta informação está a ser dada em direto agora. Muito obrigada. Peço desculpa, se calhar lá em casa não percebem como é que nós estamos a ver, mas é que temos os nossos colegas com câmaras à frente e não conseguimos ler. É só por isso, peço desculpa. A informação que eu trouxe aqui não fui eu que inventei. Foi o presidente da Associação Portuguesa da Indústria da Refrigeração e Ar-Condicionado, que disse que estão à espera de um despacho ou de uma portaria que diga como é que se faz de novo. Que dê executividade à norma. Pois, isso é de uma responsabilidade tão grande na saúde pública, não é, Albino? Agora há aqui um problema que eu quero pôr ao Albino. Faz favor. Porque ainda ninguém percebeu. Eu sou um burro em todas as coisas, que só faço é perguntas. Albino, explique-me lá. Porquê é que ninguém diz que há aqui uma epidemia? É um surto? Porquê é que não se diz epidemia? Porque se for declarada epidemia, as seguradoras não vão pagar indemnizações. Vai ter que me repetir isso, que a malta lá em casa não está a perceber. Se for declarada epidemia, as seguradoras têm cláusulas de exclusão de pagamentos de seguros de vida. Estás a perceber? Júlia, é quando for surto, a coisa é de uma maneira. Se for epidemia, a maior parte dos seguros de vida vale zero. E em termos de contagem de pessoas infectadas, a partir de quando é que começa a ser a epidemia? Não, é que a epidemia, tanto quanto sei... Quais são os critérios? O critério é uma declaração formal, não é? Exatamente, porque Pois isto é uma doença de declaração obrigatória. E depois cabe, neste caso, ao Diretor-Geral de Saúde declarar o momento em que ele decidir declarar como epidemia. Porque depois também vão ter que ser ativados outros meios de resposta e outros planos de emergência de resposta. Enquanto for surto, está toda a gente coisa. Compete às autoridades declarar a epidemia. Quando é declarada a epidemia, parte dos seguros deixam de ter efeito na medida em que a maioria dos seguros tem cláusulas de exceção para várias coisas, designadamente epidemias. E, portanto, se for declarada a epidemia, a responsabilidade civil é uma dor de cabeça. Para quem? Para o Estado. Pois é. Pagamos nós todos outra Pagamos vez. nós todos outra vez. Não é? E, portanto, é disto que estamos a falar. Eu sei que o Diretor-Geral de Saúde, o Dr. Francisco, terá feito, enfim, daquilo que se sabe, o melhor que pode, sabe e tem à mão. Deixa-me interromper-te, Hernani, posso? Importas-te? Isto acabamos de receber agora, a origem do surto será revelada esta tarde. As autoridades de saúde vão revelar esta tarde a origem do surto de legionela. As autoridades de saúde já têm uma ideia concreta, isto entre aspas, da origem do surto de legionela após conhecidos os resultados das análises à bactéria, segundo fonte oficial. António Tavares, delegado de Saúde Regional de Lisboa e Val do Tejo, aponta para a origem da zona de Vila Franca. Para o conhecimento do foco foi determinante o estudo da direção dos ventos, que as autoridades de saúde solicitaram logo
no início da investigação. Isto... Eu vi o Albino a sorrir quando se falou em ventos. Quer-me explicar porquê? Porque se temos uma propagação de ar, então já sabíamos que tínhamos que ir procurar já as torres de refrigeração, imediatamente. E não Era fomos. o primeiro foco que devíamos ter logo começado a investigar. E não fomos. Se pensarmos no ar, propagação do ar, ok, devíamos ter pensado nisso logo. Então, mas se foi isso, então a propagação pode ser imensa. Pode. Podemos estar a falar de milhares de pessoas contaminadas. Pode. Então eu posso beber água? Sim. Especialmente a engarrafada é mais segura. É que eu agora fiquei sem saber, não é? Não, a mim o ar incomoda-me. Quer dizer, a possibilidade da contaminação ser feita pelo ar, ou seja, se os ventos determinam, os ventos, como nós sabemos, não ficam confinados, não é? Quer dizer, vão para onde o vento manda. Quer dizer, se a bactéria vai pelo ar, quer dizer, podíamos estar aqui em presença de uma coisa cataclísmica. Não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde faz hoje um comunicado a falar do problema que há em Portugal com a legionela e que diz que é, como é que tu leste? Uma grande emergência de saúde pública. Emergência de saúde pública. Albino Gomes, o que é quer dizer emergência de saúde pública? Você que anda lá nessas coisas. Emergência de saúde pública quer dizer que é uma situação que exige medidas de exceção e medidas essas de controle absoluto desde espaços aéreos, desde movimentação de populações, por aí fora. Estamos a falar de quarentenas? Sim. Emergência de saúde pública. Aqui a questão é saúde pública. Ou seja, no limite, como é que vamos descobrir quem é que é o responsável por isto? É que se for o Estado, é ele simultaneamente o responsável por isto e o responsável por acionar a proteção da saúde pública, o que não deixa de ser interessante. Bem, eu acho que a bomba é esta. A bomba caiu agora. Se a Organização Mundial de Saúde diz que há uma emergência de saúde pública, não é? Eu estou a falar com um delegado do CICR, nós estamos a falar com um delegado internacional da Cruz Vermelha e, portanto, não é propriamente uma pessoa que leu ali umas coisas, não é? Ele sabe bem o que é problemas de saúde pública e, objetivamente, Portanto, trabalhou em muitas emergências de saúde pública. Bom, vamos refletir sobre o que estamos aqui a dizer, porque estamos a dizer coisas que têm, com certeza, leituras e é preciso refletir sobre elas. Enquanto refletimos, temos 2 minutos. 2 minutos, então, para lembrar que 5 mil euros ainda podem ir para a casa de alguém. Sei que provavelmente neste momento estão a pensar nestas coisas todas como nós estamos, mas ainda assim pode ser que no meio disso tudo ainda haja ânimo e vontade para pegar no telefone. Se tiver esse desejo e essa disponibilidade, por favor, então ligue-nos. É o 760 300 600. Tem então 60 cêntimos mais IVA a gastar, se for possível. E o retorno poderá ser os 5 mil euros que temos aqui hoje de montante garantido para lhe oferecer em cartão. O cartão vai para a sua casa e depois pode utilizar como entender, onde desejar, até no estrangeiro. O jackpot são 13 mil euros, o conjunto de tudo isto junto são 18 mil euros e pode acontecer, não é? 2 minutos é quanto falta. Eu ainda estava a pensar... Estamos todos a pensar, naquilo que estávamos a falar, mas entretanto... Impõem-se as mecânicas normais, tem que não é? ser. Sabes qual é a pergunta? Desculpa. Diz. Pensava que já estava. Falta um minuto. Falta um minuto para ligar então o Hernani, desculpa, deixa-me só acabar. Falta então um minuto para poder continuar a ligar o 760 300 600 e ganhar então os 5 mil euros, jackpot 13 mil euros, portanto 18 mil euros no total, que vai em cartão para a sua casa para que ninguém lhe tire absolutamente nada daquilo que ganhou. Portanto, vai no cartãozinho e pode usar para pagar o que quiser, não tem que dizer nada a ninguém, pega no cartão e faz aquilo que lhe apetecer, que lhe dê na real gana. Portanto, vá ligando, 760 300 600. Hernani, desculpa, qual era a tua Tenho questão? uma curiosidade, quer saber, por exemplo, os sistemas de refrigeração e dar entubado e essas coisas todas dos hospitais, há quanto tempo é que não são fiscalizados, vigiados, limpos, inspecionados e essas Pelo coisas menos todas? desde 2013, não há nenhuma obrigação de o fazer. Pois, É? lá está. Este estudo vai dizer que havia 4 casos de hospitais que estavam contaminados com legionela. Ou seja, há um estudo de uma autoridade portuguesa, não é? Do Estado, estudo de uma autoridade estatal, não é um estudo de uma universidade, é de uma autoridade estatal, de um instituto do Estado. Do Estado. Que sabe que de 2010 a 2013 houve 284 casos de legionela. E também sabe que nesses estão, quantos?
4 casos. 4 hospitais. Quando sou falar da bactéria hospitalar, é esta? Uma delas mas existem N Várias. bactérias. Mas uma delas é, Então, esta está acabou de fechar o muito passatempo. no ar-condicionado. E, portanto, quando tantas vezes, a propósito de outras coisas, aqui falamos de impunidade, isto também é impunidade. Então, mas Porque te garanto que o responsável por isto é garantidamente ou a senhora da limpeza Ou o eletricista. ou o eletricista. então porquê é que nós não... Não vais tivemos encontrar acesso a esse aqui estudo antes? nenhum profissional diferenciado em toda a estrutura do Estado ou da vida privada, não há de haver ninguém que tenha culpa disto. Há até quem diga que a legionela vem a pé e nada sobre o Atlântico sozinha. Hernani, É que estamos no país da impunidade, não passa nada, ninguém quer saber quem Porque é é que que este foi. estudo- Queres um exemplo? Já ouviste a Proteção Civil falar de alguma coisa? É estranhíssimo. É, não é? Pois é uma chatice. A Proteção Civil, esse grande... Eu peço desculpa que não. Esse grande chapéu de chuva onde toda a gente entra, não é? Não sabemos, não vimos... Eu se calhar, estão fartos de trabalhar e eu não vi. Também pode acontecer, não é? Mas em Miranda do Corvo, em frente de Espada à Cinta, uma terra que o Dom Dinis mudou o nome, não é? Em Chaves ou em Ourique, ouvimos a Proteção Civil, têm indicações, receberam indicações... Castelo Branco já devia ter indicações, do Porto e o Barreiro, que são os locais onde sabemos onde já foram detectados. Mas ouviu-se as proteções civis dessas zonas contactar imediatamente com as populações e dizer não faça isto, não faça... Já ouviste? Não. E torno-te a dizer, não há cá maus exércitos. Não, é que se de facto isto tem a ver com ventos, isto pode ter extrapolado, sabe-se lá de que Eu maneira. acho é que os ventos e marés em Portugal têm que mudar. Não sei é para que lado, mas alguma coisa tem que ser feita. Não, eu Nós só moramos sei no país onde o Zé Povo para ser chamado à pedra está sempre toda a gente pronta. Sempre meter uma pessoa assim mais, com mais laços e mais folhos. É uma chatice que nunca há responsáveis. Olha toda a gente para o lado e há até quem diga que o cavalo caiu sozinho. Mas a questão é, se havia um estudo que vinha mudar aqui A questão é que o se jogo fazem todo- estudos em Portugal por uns motivos e depois se ganham eleições por outros. Pronto. E os estudos não são aplicados ainda por outros. E depois há uma frase que graça aqui, que é isso não interessa nada. Não é? Bom, não fiquei nada tranquila com esta conversa. Nem eu. Esta conversa deixou-me aqui muito desorientada, porque dá a sensação que, e vou dizer isto de forma clara, que estamos a ser intoxicados com um tipo de informação que é condicionada para nos tranquilizar, mas que esconde uma série de alçapões. Eu que nos subscrevo põe em inteiramente, risco. com uma pequena nota no final. Já não era a primeira vez. Nem Pois, será a última. mas espera lá, mas isto... Muito obrigada. Isto põe-nos em risco. Continuamos a conversar amanhã. Continuamos... Vamos- Olha, vamos ver o que dizem hoje à tarde. Exatamente. Pode ser um crime ambiental, pode ser um crime daqui, pode ser... Quem foi, não interessa nada. Vais ver. Até amanhã. Senhores, até amanhã. Até amanhã.